Bem-vindo ao podcast Café com o CRM, uma iniciativa do CRM Maranhão. Bem-vindos, estamos aqui no Café com o CRM Maranhão. Eu sou Thiago Vieira, médico endoscopista, sou coordenador do Serviço de Oncologia do Hospital de Oncologia do Maranhão e hoje a gente vai falar um pouco sobre o câncer coloretal e a campanha Azul Marinho, que trata-se da prevenção e do diagnóstico de lesões precoces através do exame de colonoscopia para evitar o câncer coloretal. E hoje, como convidado, também tem o Flávio Roberto, que é coloproctologista. Flávio, se apresente, por favor. Olá a todos, é uma honra poder estar nessa bancada e dividir conhecimentos e aprender cada vez mais ao lado do Dr. Thiago. Eu sou médico coloproctologista da Clínica Gastrocentro e da Clínica do Intestino, coordeno o serviço de coloproctologia do UDI Redidor aqui em São Luís. Esse mês é um mês especial porque nós falamos de um assunto que é muito importante e tem impacto na saúde pública, tem impacto na vida de todas as pessoas que são acometidas por esse tipo de tumor, que é o Março Azul Marinho. O Março Azul Marinho é um mês de conscientização e prevenção do câncer de intestino. O câncer de intestino, estima-se que esse ano nós teremos mais de 50 mil novos casos de tumores do intestino este ano. E só no Maranhão, mais ou menos 2.000 novos casos. E isso impacta veementemente a saúde pública, e quando você dá um diagnóstico de um tumor, de um câncer, você está dando uma informação que vai impactar diretamente a qualidade de vida dessa pessoa doente. Contudo, a campanha do Março Azul Marinho é para esclarecer que o câncer de intestino, ele é, em mais de 90% dos casos, prevenível com o exame simples, que é a colonoscopia. E aí eu vou voltar para o Dr. Thiago, ele é médico endoscopista de excelência, para que ele explique o que é a colonoscopia, como se faz a colonoscopia e qual a importância da colonoscopia nesse contexto desse mês tão importante para a gente. A colonoscopia é um exame para avaliar o intestino, o cólon e o reto, que através de um aparelho tubular com uma câmara na sua extremidade e com o paciente sob sedação venosa, realiza-se a introdução para a avaliação desses segmentos, através da procura de lesões, de alterações que necessitem um tratamento e sejam precocemente, de preferência, dessas lesões precursoras de câncer. Através da colonoscopia, então, é possível realizar o diagnóstico dessas lesões e um possível tratamento associado, seja ele tratamento endoscópico ou seja o tratamento cirúrgico. E a colonoscopia, diante desse papel tão importante, ela permite ela interrompe essa cascata para a formação do câncer, o câncer coloretal que é tão prevalente. Mas, Flávio, o que é o câncer coloretal em si? Por que tem tanta preocupação e tanto estigma e se fala tanto do câncer coloretal hoje em dia? Assim, Thiago, a grande questão do câncer coloretal, todo câncer é um crescimento anormal e desordenado de células. Quando a gente está no intestino, esse crescimento desordenado gera o câncer coloretal. Por que a gente tem tanto estigma? Porque as pessoas têm medo do exame, que é um exame simples, que é a colonoscopia. Tem medo ou tem pudor, ou tem desconfiança. E isso deve ser combatido com informação, que é isso que a gente está fazendo hoje aqui e ao longo do mês com várias ações a respeito do esclarecimento.
O câncer coloretal, ele é um câncer silencioso. Ele cresce sem sintomas específicos. E, muitas das vezes, quando a gente descobre, a gente não tem mais muito o que fazer em termos de tratamento, porque já é um tumor avançado. E aí geram os estigmas de uma colostomia, que pode ser definitiva, de uma amputação do reto e do canal anal, ou seja, tira o reto e o canal anal de forma definitiva, e a pessoa vai ficar com uma colostomia. Tem o estigma da quimioterapia, o estigma da radioterapia, muitas das vezes tratamentos longos e com doença metastática, doença à distância, fígado, pulmão, coluna vertebral, cérebro, enfim. O grande estigma do câncer coloretal é toda a cascata de doenças que ela traz em seguida dela, com um diagnóstico tardio. São tratamentos que são mutiladores, tratamentos que vão isolar o paciente fica com vergonha de uma colostomia, tudo. Então a gente precisa trabalhar e entender que a prevenção desses, através do exame de colonoscopia, é extremamente importante. Você falou que o câncer é muito silencioso, então ele evolui gradativamente, mas normalmente quando apresenta sintomas ele já está numa fase mais avançada. Mas que sintomas o paciente ou então a gente deve notar, observar nas fezes? O que tem que ser observado e a gente ficar atento para pensar na pesquisa e na investigação do câncer coloretal? Existem sinais que são sinais e sintomas que a gente tem que prestar bastante atenção. Exemplo, sangramento retal. Sangue nas fezes é um sinal extremamente importante. Alternância do ritmo intestinal. Às vezes a pessoa tem um ritmo intestinal normal e de repente desenvolve uma constipação ou até mesmo uma diarreia sem uma razão específica. Emagrecimento, anemia, dor abdominal, cólica com maior intensidade, afilamento das fezes, ou seja, a pessoa vai evacuar e nota que as fezes estão passando mais finas, tem um formato mais afilado, mais afinado. Então, isso são sinais que merecem ser investigados. É muito comum no consultório, tem um paciente que tem um sangramento porque tem doença hemorroidária. E aí, não, doutor, eu estou sangrando porque eu tenho hemorroida. Mesmo que a pessoa saiba que tem uma hemorroida, uma fissura, que pode ter sangramento, é importante a gente investigar. E é importante a gente deixar claro, a doença hemorroidária, ela não gera câncer. Mas o sangramento da doença hemorroidária pode esconder um sangramento de um tumor de reto, por exemplo. Por isso que é necessário investigar. O sangramento retal não é uma coisa normal, então sempre quando tiver o sangramento, seja ele hemorroidário ou de outra fonte, ele precisa ser investigado. Precisa ser investigado. Mas isso para os pacientes que têm sintomas. E que idade, quando se deve realizar a colonoscopia, o paciente tendo sintomas ou não? Existe alguma indicação precisa? Primeiro, para o paciente que não sente nada. Paciente que não tem um intestino normal, que não tem história familiar de câncer, ou seja, é um paciente que não tem nenhum fator de risco para desenvolvimento de um câncer de intestino. Esse paciente, ele tem que fazer a colonoscopia com 45 anos. O câncer de intestino hoje é o câncer mais comum em pessoas com idade inferior a 50 anos. E esse é um dado extremamente importante. Então, aos 45 anos, mesmo que você não sinta absolutamente nada, você tem que fazer a colonoscopia de rastreio. Certo. Colonoscopia normal, em boas condições de preparo, a gente repete a cada 5 anos, 3 a 5 anos. Agora, pacientes com história familiar de câncer, o ideal é que comece antes. Normalmente 10 anos antes da idade do diagnóstico do parente acometido por tumor.
Pessoas com história familiares de pólipos, a mesma coisa, começar antes. História de doença inflamatória intestinal, doença de Crohn ou retocolite ulcerativa, eles têm que ser investigados precocemente e tratados adequadamente. Por quê? Porque a persistência do processo inflamatório não tratado adequadamente aumenta a chance de câncer de intestino. Paciente com histórias de outros tumores, como câncer de mama, ovário, endométrio, também precisam fazer o exame de rastreio, independente da idade, porque existe a associação entre tumores, que são algumas síndromes genéticas que a gente faz o diagnóstico através desses exames e da colonoscopia também. Então, cada paciente ele tem que ser avaliado individualmente, de forma individualizada, para que a gente possa, então, fazer esse rastreio adequado. Cada paciente, cada pessoa tem uma história, tem um estilo de vida, tem as possibilidades que vão permitir ou não ele fazer esse exame com mais facilidade ou com menos facilidade. Então, a gente precisa entender e individualizar o tratamento. Mas uma coisa importante, Tiago, é que a gente precisa, antes de tudo, entender quais são os fatores de risco para desenvolvimento do câncer de intestino, que é a prevenção primária que a gente fala. É a alimentação, dieta rica em fibra, menos enlatados, menos embutidos, menos fast food, os ultraprocessados, que são alimentos de risco, atividade física, não fumar, ter cuidado com a ingesta de bebida alcoólica, porque o álcool também é um fator que pode gerar câncer, obesidade é um fator que pode gerar câncer, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado. A doença, o câncer de intestino, também é uma doença que pode estar ligado ao estilo de vida, alimentação, atividade física, obesidade, ingesta de bebida alcoólica, cigarro, entre outros fatores. Então isso é muito importante deixar claro. São muitos fatores que têm que estar observados. Então, sempre a colonoscopia vai ser individualizada, mas independente disso, a partir dos 45 anos, se tem histórico familiar, há 10 anos previamente ao diagnóstico do familiar que teve, ou também se tem sinais e sintomas associados. E aí você falou um ponto muito importante, que é o preparo da colonoscopia. Muitas vezes a gente vai fazer um exame, o preparo não está adequado, a gente conclui às vezes até aquele exame, mas a gente sabe que tem muitas lesões que podem passar despercebidas. A colonoscopia é examinador dependente, então depende de fatores como a qualidade dos aparelhos, a qualidade do preparo e a experiência do médico, do profissional que está realizando. Então isso é fundamental que o paciente também tenha atenção em relação à qualidade da colonoscopia que ele está fazendo, porque dependendo do preparo, por exemplo, a gente vai diminuir essa regularidade em relação ao tempo da colonoscopia. E a carne vermelha? Você falou muito da alimentação, falou muito da questão de ultraprocessados, a gente já sabe que para vários cânceres atualmente atividade física é importante, a ingesta de fibras, tabagismo e obesidade falam contra, mas e a carne vermelha? Hoje em dia a carne vermelha e o leite, né? Então hoje eles estão sendo muito criticados e tal. Tem alguma influência direta sobre o câncer coloretal? Assim, com relação à carne vermelha especificamente, é orientado uma ingesta equilibrada disso. Sim. Carne vermelha, ela não é um vilão específico, mas o excesso. A gente vai ter problemas não só relacionados ao câncer coloretal, como também a outras doenças. Sim. Então, a ingesta equilibrada de carne vermelha, alternando com a proteína branca de boa qualidade, é o ideal. O controle nutricional é algo que a gente precisa ter em mente quando se fala em prevenção de câncer de intestino. Tá certo? A carne vermelha deve ser consumida moderadamente,
mas, independente disso, tem outros alimentos que a gente precisa ingerir da melhor. Então, carne com fibra, alimentos com fibras e evitar ultraprocessados. E hoje em dia também se fala de um outro assunto muito comum que eu queria saber se tem alguma associação direta, que é a diverticulite. O paciente hoje muito comum de divertículos, quadro de constipação. A diverticulite tem algum fator de risco associado? Então tem alguma ligação direta com o câncer coloretal? A princípio, básico, não. O que acontece é que eles têm uma origem, a doença diverticular, ela é uma doença do envelhecimento do cólon. O cólon vai fragilizando, a camada muscular vai ficando mais fraca e vai formando as bolsinhas, que são os divertículos. No paciente mais jovem, a gente tem um divertículo que é formado por conta da contração excessiva do cólon. E eles têm uma prevenção primária semelhante. Dieta pobre em fibra, alimentos processados, ultraprocessados, embutidos. Então, eles são fatores de risco para a formação dos divertículos e para o processo inflamatório deles, que é a diverticulite. Diverticulose é a presença de divertículos e diverticulite, a inflamação. Relação direta diverticulite e câncer, não. Mas eles têm uma origem primária pela alimentação e estilo de vida, tá certo? Os fatores de risco são muito semelhantes, mas são coisas totalmente distintas e não tem uma associação direta. Não. Durante a colonoscopia, os pacientes costumam falar muito, encontrou o pólipo. O que é o pólipo? Qual é o que a gente tem que ter medo dele? Por que os pacientes têm tanto receio? É câncer? O que precisa fazer diante de uma colonoscopia com achado de pólipos? Isso é uma coisa que a gente acha, depende muito do tipo de pólipo. O que é um pólipo? O pólipo é uma má formação da mucosa intestinal. É como se fosse um carocinho que surgiu por conta desses fatores de risco que a gente já conversou e às vezes relacionados a fatores genéticos também. Então ele forma como se fosse um pequeno caroço. Na colonoscopia a gente olha, e essa é a importância da colonoscopia, vai lá com a pinça e tira. Então, 80% dos tumores eles provêm de pólipos. Contudo, nem todo pólipo vai se transformar em câncer. Mas a gente precisa, então, como a gente não sabe o perfil genético, o grau de doença daquele pólipo, a gente tem que retirar toda vez que acha. Então, quando retira, a gente manda para análise, e essa análise é extremamente importante. Então, o que a gente vai avaliar? Um tipo de pólipo. A gente tem um pólipo chamado hiperplásico, que é relacionado em pequenas inflamações da mucosa e cria ali aquele edema da mucosa, aquele carocinho pequeno. Uma proliferação normal, uma proliferação normal. Esse pólipo ele não tem malignidade nenhuma, ele não é considerado doença pré-maligna. Então a gente tem os outros pólipos, o adenomatoso, túbulo viloso, tubular, serrilhado, etc. Esses pólipos eles têm que ser avaliados com uma coisa chamada displasia. O que é displasia? Displasia é a capacidade que essa lesão, que é benigna, tem em se transformar em maligno. Então, se eu tenho displasia de baixo grau, baixa possibilidade de malignização. Se eu tenho displasia de alto grau, alta possibilidade de malignização. E eu tenho que avaliar também se a ressecção foi ou não adequada, que são as margens, porque não adianta eu tirar uma lesão e deixar sobras, que são as margens comprometidas, porque aquela lesão vai recidivar precocemente. Então isso é importante. A importância da colonoscopia é que, ao achar um pólipo pode se transformar em câncer, eu vou lá, retiro e quebro toda a sequência de formação de um tumor maligno, de um provável tumor maligno que iria se formar por conta desse pólipo. Então, achou pólipo, tem que retirar. Existem algumas formações polipoides que são maiores,
que tem pedículos largos, esses pólipos a gente tem que tirar de uma forma diferente, que é uma ressecção endoscópica feita por via colonoscopia, com um profissional experiente, para que a gente minimize o risco de complicação. Nós temos duas complicações básicas na colonoscopia e nos procedimentos endoscópicos. Um é sangramento, que pode ser no momento da retirada ou pode ser posterior. E o mais temeroso, que a gente tem medo, é a perfuração. Então, lesões polipoides maiores precisam ser ressecadas em ambientes adequados, em virtude da possibilidade desses dois riscos. E o paciente tem que ser esclarecido que essa possibilidade existe. Sim. A colonoscopia, como qualquer procedimento médico, não é isenta de riscos, mas, como o Flávio falou, é muito importante que tenha-se uma boa conversa com o paciente, explique detalhadamente o procedimento, os possíveis achados, e diante dos achados, o que se pode fazer, o que deve ser, qual a melhor conduta. Então, diante de uma colonoscopia com achado de pólipos, é muito importante a gente determinar a quantidade de pólipos que foram retirados, o procedimento que foi realizado, o tipo de pólipo, como o Flávio Alberto falou, se é um pólipo hiperplásico, adenoma com displasia de Barth, porque diante desses achados, a gente vai determinar posteriormente a nova realização de uma nova endoscopia, outros tratamentos associados. Então, isso deve ser bem descrito. O laudo, às vezes a gente pega muito laudo mal feito em locais que pessoas fazem em clínicas sem nenhum protocolo. Então, é importante que se faça com um profissional que tem expertise, saiba o que está fazendo e pelo menos uma descrição detalhada. A maioria das lesões podem ser retiradas precocemente, a gente pode interromper essa cascata para a formação do câncer. Mas, Flávio, tem lesões que a gente entra na colonoscopia, já está uma baita lesão infiltrativa, friável, sangrando, que a colonoscopia não tem mais chance naquele momento. Diante disso, paciente com achado de uma lesão altamente suspeita de câncer. Qual é o próximo passo? O que a gente vai fazer ali naquela colonoscopia e diante do resultado dessa biópsia? Primeira coisa é fazer a biópsia. É a gente entender que lesão é essa. Uhum. Então, mas biópsia positiva, adenocarcinoma. Então a gente tem que dividir o intestino em duas partes, reto e cólon. O resto do cólon, o resto do intestino grosso. Se a lesão é de reto superior e segmentos colônicos, o ideal aí, o primeiro passo é a cirurgia, que a cirurgia nesse caso será fatalmente curativa, porque dependendo do tempo de lesão, dos exames de estadiamento, tomografia, ressonância, etc., que a gente possa fazer para identificar se há lesão ou não à distância, fatalmente a cirurgia numa lesão precoce, num tumor precoce, ela por si só, ela é curativa. Se eu tenho uma lesão no reto, e o reto é dividido em três, o reto superior, que eu já falei, reto médio e reto inferior. Se as lesões forem no reto médio ou reto inferior, aí eu tenho que primeiro fazer um protocolo que chama-se neoadjuvância, que é quimioterapia e radioterapia antes da cirurgia. Então a gente, após o término da quimio e da rádio, a gente reavalia aquela lesão, porque há casos de lesões desaparecerem completamente com a quimio e com a radioterapia. Nesse caso a gente não faz mais nada, só observa, mas se ainda tiver lesão residual, a gente espera de 8 a 12 semanas ao fim da radioterapia para uma cirurgia de excisão total do mesorreto para retirar a lesão. Tira-se essa peça, sai, vai para o laboratório. O laboratório vai emitir um segundo laudo. Então eu preciso analisar margens, eu preciso analisar o tamanho da peça e eu preciso analisar se tem gânglios doentes. Porque se tiver gânglios doentes, o paciente vai continuar fazendo quimioterapia, que é uma quimioterapia que a gente chama adjuvante, ou seja, uma quimioterapia pós a cirurgia. É um medo que muita gente tem, porque a quimioterapia, pessoal,
coloca a químio como vários efeitos colaterais. Mas a quimioterapia para o intestino, ela tem os efeitos colaterais básicos, como, por exemplo, náusea, vômito, dor abdominal, diarreia, mas ela não é, normalmente ela não cai cabelo, normalmente é uma químio mais tranquila, muito bem tolerada por boa parte dos pacientes. A radioterapia hoje, aqui no Maranhão, nós temos já aparelhos de última geração, como IMRT, que a gente consegue direcionar bem, com menos efeitos colaterais da radioterapia. Então, esse tratamento, hoje, ele é mais eficiente. Mas, volto a dizer, depende do estadio que a gente encontra a doença. E o paciente precisa entender, a pessoa precisa entender que o tratamento ele é um passinho de cada vez. Tá? Qual a melhor forma de operar esse paciente? Bem, nós temos hoje 3 vias de acesso para operar o paciente. A gente tem a via convencional, que é a laparotomia, cirurgia que é aberta, cortando a barriga, o abdômen, abrindo cirurgia aberta. Ainda tem espaço, tem muito espaço, depende do caso, depende do paciente, cirurgias anteriores, aderências, vários outros casos. A gente tem a cirurgia laparoscópica, que já está bem estabelecida, que é os furinhos, né? Então, cada caso é um caso. Para colo direito é muito boa, para sigmoide é muito boa, para colo transverso também. E a gente tem hoje já a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, recentemente a gente tem um artigo que mostra que a cirurgia robótica para tumor de reto é superior à cirurgia laparoscópica e à cirurgia convencional, mostrando que a cirurgia robótica hoje é uma opção muito importante que a gente tem no tratamento cirúrgico desses pacientes. É uma opção extremamente importante e muito, muito interessante por conta da qualidade da cirurgia, da eficiência que a cirurgia tem. Recuperação do paciente. Minimamente invasiva, né? Se fala muito minimamente invasiva. O Flávio Roberto, que é um expert está especializando agora em cirurgia robótica. Então, assim, todas essas vantagens... A colonoscopia já é um procedimento minimamente invasivo. Então, vai trazer menos... uma ressecção através da colonoscopia traz uma recuperação mais rápida, um pós, às vezes, sem grande... repercussão para o paciente. A cirurgia robótica ela também chega com essa mesma visão, justamente fazer o procedimento menos invasivo possível, que o paciente tenha uma recuperação, que tenha uma boa margem, né? Isso é bastante importante, que a cirurgia robótica ela consegue delimitar bem até onde é a ressecção e isso chega cada vez mais para ficar, né? Substituindo esses outros métodos que não deixarão de existir, com certeza, mas que contribuem muito para a qualidade, a formação e a recuperação do paciente. Um estigma importante que a gente tem é a colostomia. Todo mundo, a gente sempre fala muito sobre isso, porque é um temor que os pacientes têm. A colostomia, ela às vezes é necessária. A colostomia é a cirurgia da vida, porque quando ela é necessária, ela é feita para salvar a vida do paciente. Porque muitas das vezes eu não tenho como, o intestino está ali bloqueado por um tumor avançado e eu preciso derivar. Muitas das vezes, na cirurgia, o paciente tem uma lesão muito baixa, muito próxima ao canal anal e não tem como preservar. A colostomia está ali. Nem sempre a colostomia ela é definitiva, ela pode ser provisória, ela pode ser temporária. Em alguns casos, é perfeitamente possível reverter. Mas, assim, é importante entender que a gente pode evitar a colostomia quando a gente tem um diagnóstico precoce, quando a gente tem a colonoscopia como prevenção, porque eu evito chegar nessa lesão mais avançada que vai dar para o paciente uma provável colostomia que vai ser de uma forma praticamente permanente. E aí ele vai perder qualidade de vida. O importante é a gente entender que a prevenção com a colonoscopia ela é fundamental para que a gente possa mudar esses números.
Eu queria te fazer uma pergunta, Tiago, a respeito de outros exames que a gente pode lançar mão, que o sangue oculto, o enema opaco, que está caindo em desuso, a gente faz bem menos hoje, a colonoscopia virtual. Né? Como é que você vê esses exames? O sangue oculto, ele tem o seu valor, mas às vezes chega muito a deixar dúvidas, né? Porque o sangue oculto negativo, ele exclui a possibilidade de uma doença avançada, mas ele não exclui a possibilidade de lesões pequenas. Então, se o paciente tem um sangue oculto negativo, ok, não tem nenhuma lesão avançada, mas isso não exclui a necessidade de uma colonoscopia a partir dos 45 anos, por exemplo. Mas o sangue oculto positivo pode ser muitas coisas. Pode ser uma hemorroida, como a gente já comentou, e pode ser uma lesão avançada. Então, ele tem o seu valor. Acho que cada vez mais ele está perdendo espaço, né? Que hoje em dia, graças a Deus, a colonoscopia está se difundindo muito, está se tornando mais acessível. Mas ela tem esse porém. A colonoscopia virtual é interessante porque se faz um preenchimento, um preparo do colo, se faz depois, posteriormente, uma insuflação do colo com, normalmente, que é ar ambiente ou CO2, mas é mais comum do ar ambiente, e faz múltiplas imagens com a tomografia, com finos cortes e uma reconstrução posteriormente, 3D, com inteligência artificial, que ela permite realizar um detalhamento da mucosa com esses cortes 3D. Há desvantagens, que lesões menores do que 10 milímetros possuem baixa sensibilidade de diagnóstico através da colonoscopia virtual. Então, portanto, essas lesões que podem ser precursoras de adenoma, por exemplo, elas não vão ser identificadas. E uma outra desvantagem em relação à colonoscopia convencional é que, além de não ser identificada, elas não vão ser ressecadas. Então, o paciente que tem uma colonoscopia virtual, ele pode deixar passar lesões e também pode perder esse primeiro time, que é a fase de ressecção mais precoce, mais fácil. Ainda assim, tem suas indicações. Nem todos os pacientes são aptos a realizar uma colonoscopia sob sedação venosa. Tem os pacientes que têm suas limitações cardiológicas, pulmonares. Então, assim, não é um exame que a gente deve abolir totalmente, mas tem sua indicação precisa e, claro, relacionada à colonoscopia, ela não vai ter uma sensibilidade tão alta quanto a colonoscopia convencional. O enema já já ficou bem para trás em relação a isso, né? Antigamente era muito utilizado e tal, mas hoje em dia esse enema, essa imagem que a gente captura ali principalmente dos segmentos mais distal, ou então através do contraste, ele não pega ele costuma pegar mais lesões avançadas. Então, essas lesões mais precoces, ainda assim, menores de 2,5 centímetros, menores de 3 centímetros, quase não vão ser vistas. Às vezes pode observar um espessamento da mucosa naquela região, mas também ela não vai excluir a colonoscopia posteriormente. Então, são exames que eles precisam ser bem indicados, deve-se considerar sempre as condições físicas do paciente, o status do paciente para aqueles procedimentos, e sempre pensando nas vantagens e desvantagens em relação à colonoscopia convencional. Tem um exame que muita gente me pergunta no consultório, que é a cápsula endoscópica. Cápsula endoscópica serve para o intestino grosso? A cápsula endoscópica não é um bom exame para avaliação do intestino grosso. Ela foi feita primeiramente para notar o peristaltismo e também a cápsula de patência, foi a primeira que surgiu, né? Então ela observava o trânsito do intestino, se tinha alguma limitação, se tinha alguma estenose, se tinha alguma perda de continuidade daquele segmento ali em relação a doenças. Mas a cápsula endoscópica, ela é idealmente para avaliar o intestino médio, né? Que é a porção entre a quarta porção do duodenal até o ilho. Então, primeira coisa que é o calibre do órgão. O intestino delgado, como a gente chama do intestino fino, ele tem um calibre bem menor do que o intestino grosso. Então, a cápsula, ela se movimenta mais facilmente e a captura de imagens 360 graus é mais fácil nesses segmentos. A cápsula, ela consegue percorrer um caminho mais linear, sem dar voltas e voltas tirando fotos. Quando chega
essa mesma cápsula, quando sai do intestino fino e vai para o intestino grosso, o intestino grosso já não apresenta um preparo tão adequado quanto a avaliação do intestino fino. Por quê? Porque lá, normalmente na colonoscopia, a gente costuma aspirar muito conteúdo residual, a gente costuma passar por vários segmentos, indo e voltando, avaliando esses segmentos. E como o intestino grosso ele é mais calibroso, a cápsula às vezes vai dando volta ali, então você perde um pouco da noção onde se tem uma referência anatômica como o seco, como a válvula ileocecal, o ângulo hepático, o ângulo esplênico. Então isso vai perdendo. Às vezes a gente consegue visualizar uma lesão através da cápsula endoscópica no intestino no grosso? Consegue, mas não é um exame direcionado. E a gente tem que saber dessas limitações para saber uma indicação precisa. Não adianta fazer uma cápsula endoscópica para avaliar o cólon, que a gente não vai ter um sucesso absoluto no exame em relação a isso. E além de que a mesma coisa da colonoscopia virtual, ele pode até identificar, mas não vai tratar. Hoje nas redes sociais ficou famoso um exame que surgiu, segundo o informante, como uma opção à colonoscopia, que é a pesquisa das células exfoliativas com DNA fecal. Tá bonito, né? Tá bonito o nome. Esse exame substitui a colonoscopia? Não, com certeza não, porque mais uma vez é aquela história, a colonoscopia ela vai identificar essas lesões precursoras pequenas e vai conseguir fazer o tratamento, seja ele através de uma biópsia, seja através de uma ressecção. E às vezes essa identificação do DNA, ele vai identificar que tem alguma alteração, mas ele não fala que segmento, que alteração, que tipo de alteração determina. E às vezes o paciente tem uma alteração e nem manifestou alguma doença associada. Então é como se você fosse pesquisar teste de intolerância no paciente que não tem tolerância nenhuma. Então e além de que lesões pequenas podem passarem desapercebidas. Então, a gente discutiu aqui um conjunto de exames que parecem uma opção à colonoscopia, mas não são. Na verdade, eles são exames que podem ajudar a colonoscopia no melhor diagnóstico, no melhor rastreio, mas a colonoscopia não é substituível quando se fala em prevenção de câncer de intestino, em diagnóstico precoce. A gente precisa entender que a colonoscopia é o pilar, é o padrão ouro para a prevenção do câncer de intestino, para a identificação de lesões precoces do intestino, para que a gente possa fazer um tratamento eficiente. Esses dias eu vi uma pergunta interessante. Se você pudesse fazer um exame para evitar a perda de um familiar seu, você faria? E esse exame é a colonoscopia. O câncer, ele traz um estigma muito grande, né? Tem toda uma questão social, questão familiar, psicológica, envolve muita questão financeira também. Então, quando se tem um diagnóstico de câncer numa família, se desestrutura aquilo completamente. E a colonoscopia é um exame, graças a Deus, cada vez mais fácil acesso. Não é um exame tão simples quanto a gente gostaria. A gente sabe que tem um preparo que é um pouco chato para alguns pacientes, mas ele é exame fundamental para o diagnóstico dessas lesões, para evitar o percurso de uma doença, de um tratamento mais agressivo, e que isso pode ser completamente revertido através de um exame que a gente consegue fazer e tratar de forma adequada o paciente. Então, acho que uma mensagem bem importante é que a gente tire um pouco desse estigma da colonoscopia, um pouco do estigma da colostomia, que também tem sua indicação precisa, salva vidas, como você falou. E esse exame é a melhor forma de tratar o câncer coloretal, de prevenir o câncer coloretal. Cada vez mais a gente difundir isso, ter essa ideia, a gente vai continuar salvando muitas vidas, vai mudar muitas histórias e muitas famílias. O que a gente precisa ter por informação é exatamente isso que você falou, Thiago. É entender que uma colonoscopia de qualidade, a gente olha o laudo, colonoscopia normal,
Não é só olhar o laudo de colonoscopia normal. Preparo está adequado? Tinha resíduo? Então, se tem, não é colonoscopia normal. E outros papos de consultório. O paciente chega no consultório fez a colonoscopia há 3 anos atrás, 2 anos atrás, e aí, não, eu fiz, tinha uns carocinhos, foi retirado, mas não deu nada não. Calma. Comum, né? Muito comum. Muito comum. Então, assim, o que é esse nada? Pode ser um pólipo adenomatoso com displasia de baixo grau? Pode. Mas assim, é importante que a gente tenha acesso aos exames anteriores para que a gente possa, então, entender como proceder. Porque não é porque não veio nada maligno, provavelmente nesse caso específico não veio nada maligno, que eu tenha que repetir a colonoscopia só com 5 anos. Certo. Como ele tem uma lesão, 1, 2, 3 lesões que são precursoras de tumor, eu preciso aumentar a vigilância sobre ele, diminuindo o tempo de intervalo de exame. Então, os achados são importantes, preparo é importante e a descrição é importante. Então, são coisas que a gente precisa observar bem. O aspecto social do câncer de intestino, ele é um aspecto extremamente importante. Hoje, a gente tem um processo, Thiago, de jovialização do câncer. Como eu falei anteriormente, é o câncer mais comum na idade abaixo de 50 anos. E isso tem muito a ver com o estilo de vida que a modernidade nos trouxe, um tipo de alimentação rápida que a modernidade nos trouxe. Hoje, em vez de parar para um almoço com um prato equilibrado, muita gente, assim, eu vou passar ali na hamburgueria, pegar um hambúrguer rapidinho, boto no carro, eu vou comendo, dirigindo, eu vou caminhando, comendo e não tem uma alimentação equilibrada. Então a gente precisa que o estilo de vida, que a gente entenda que o estilo de vida é um fator que pode levar ao câncer de intestino. E agora a gente imagina, a gente é de uma geração que o câncer é mais comum acima dos 70 anos. A gente não via câncer em pacientes jovens. E a gente está vivendo toda essa fase de mudança. E como é difícil dar um diagnóstico de um tumor, muitas vezes intratável, num paciente de 35 anos, num paciente de 40 anos. Então, o paciente no auge da sua vida, muitas vezes está com um filho pequeno, um casamento próximo e precisa interromper a vida, interromper os planos para fazer um tratamento que muitas das vezes é mutilador. Então a gente precisa começar a debater, a conversar nas rodas de casa, de família, reunião de família, no dia a dia, a importância da prevenção do câncer de intestino. Você vai se perguntar, você já fez sua colonoscopia? Você se sente prevenido? Você sente que você está evitando um possível tumor? Então, o exame é importante. Mas tem um preparo, tem a sedação, tem isso. O que é melhor? O benefício, né? O que é melhor? Uma noite de um preparo, com a certeza de que não tem nada, ou a dúvida de que você tem ou não tem. Quando você tem essa dúvida, você pode estar guardando doença, e quando você abrir os olhos, isso pode ser tarde demais. E aí, todos os planos para o futuro que você tinha, eles vão ser interrompidos ou vão ter que aguardar. Então, a prevenção é a alma, como os antigos dizem, a prevenção é a alma do negócio, ou seja, a gente precisa trabalhar na prevenção para evitar lesões graves, impactantes, que vão ser mutiladoras, para que a gente tenha qualidade de vida no futuro. É necessário que a gente envelheça com saúde, é necessário que a gente envelheça
com qualidade de vida, para que a gente possa aproveitar tudo que cada fase da vida vai nos dar. Cada fase da vida vai nos dar um presente. E se a gente não tiver saúde para viver esses momentos, a gente vai perder coisas importantes que poderiam gerar memória por mais tempo no nosso leito familiar. Boa reflexão. Muito bom. Flávio Roberto, coloproctologista, que já fez sua colonoscopia, não é verdade? 2 vezes. 2 vezes. Já passou dos 45 anos, eu ainda não cheguei lá, mas eu vou fazer também. É uma mensagem bem importante, bem legal. E esse é o principal ponto que a gente quer deixar para todos. Uma reflexão. A colonoscopia deve ser feita, a colonoscopia deve entrar nas rodas de conversa e a colonoscopia, ela salva vidas. E a gente pode salvar muitas vidas e mudar o prognóstico e a evolução de muitos casos. Evitando. Meu sonho é que um dia a gente pare de fazer ressecção cirúrgica. Fique só fazendo colonoscopia e ressecção endoscópica. Certo? É isso. Então, agradecer mais uma vez o convite ao CRM, a essa casa que tem se esforçado na proteção das prerrogativas do médico, que hoje tem uma importância muito grande no meio social. Agradecer a coordenação do podcast, que nos convidou para estar aqui para discutir esse assunto, que é extremamente importante. Agradecer ao Dr. Thiago, endoscopista de grande experiência, apesar da pouca idade, e de extrema competência, além de ser um grande amigo, que a gente divide muitos casos, conversa, discute e aprende um com o outro. Então, acho que isso é importante. Deixar claro que a colonoscopia, ela salva vidas. A colonoscopia, ela previne o câncer. A colonoscopia, ela é o divisor de águas entre uma vida normal e um câncer de intestino. É isso. Flávio falou tudo. A gente, esse mês, tem feito muitos mutirões de colonoscopia, né? Em vários locais pela cidade, em parceria com o Hospital do Câncer, em parceria com a Gastrocentro, a clínica, justamente com esse objetivo de fomentar melhor o exame e de prevenir lesões associadas que a gente possa mudar a vida dessas pessoas. Muito obrigado, Flávio Roberto. Às ordens. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado. Café com o CRM Maranhão. Seja bem-vindo ao podcast dos médicos e médicas maranhenses.